Saudações, caros e caras da disciplina de estrutura de dados. Vamos hoje conhecer a estrutura listas, que é, na verdade, uma estrutura extremamente versátil, com muito mais liberdade e controle do que foram as pilhas e as filas que a gente viu nas aulas passadas. De fato, as listas aceitam inserção, remoção e tratamento de dados em qualquer posição. Isso faz com que a gente também tenha um trabalho um pouco mais complexo para controlar a estrutura encadeada. Uma vez que eu mexo em tantas posições, eu tenho que fazer um controle bem mais de perto e bem mais rígido para manter o encadeamento sempre efetivo. Mas de fato, listas são estruturas que estão presentes em praticamente todas as soluções de software e algoritmos que a gente vê hoje em dia, tá? Bom, mas antes de falar disso, vamos para a nossa indicação musical, que hoje não é indicação musical. Eu trago para vocês hoje podcasts. Como a gente fala aqui na disciplina sobre programação, resolvi trazer então podcasts que tem esse tema e que eu também acompanho, tá? Esse é um podcast chamado Fala Dev, é do pessoal da Rocket City, que faz bastante treinamento e cursos online para programadores, né? O conteúdo é bem bacana, eu vi que ele é um podcast até recente, não tem tanto tempo que ele existe. O último episódio foi dia 22 de janeiro, eles estão sempre lançando aí temas legais. Vamos ouvir um pouquinho do bate-papo dos caras. Da comunidade, e a gente participou, assim como o Bruno falou, a gente participou de um hackathon, e aí a gente acabou no mesmo time, mas a gente não fez nada além de ficar comendo pizza e jogando. E aí a partir disso eu fui conhecendo mais sobre o open source, e na época eu estava trabalhando em uns projetos com uma biblioteca do Google chamada Polymer, que se não me engano o YouTube usa Polymer. E aí eu comecei a contribuir nos repositórios oficiais do Polymer. Deu pra ver que os caras sempre convidam alguém, trazem temas bem atuais, bem interessantes, né, de desenvolvimento como um todo. Então acho bem legal, bem válido vocês acompanharem aí o podcast do Fala Dev. Mas também trouxe uma indicação de um podcast fora, tá? De um podcast gravado em inglês, né, lá na gringa. Mas que o fato dele ser gravado em inglês não tira o mérito para vocês poderem, no caso, acompanhar ele, tá? Na verdade, esse eu acho que é o podcast de desenvolvimento, código que eu mais ouço, tá? Que é o chamado Software Engineer Radio, né? É um podcast muito legal, porque ele é bem antigo já, tem muitos episódios, trata de temas sempre muito modernos, muito relevantes e modernos, né, atuais. E eu acho que o inglês dele é bem tranquilo, bem didático, tá? Vou botar até um episódio para vocês aqui do último, né? Episódio gravado aqui, que é sobre você começar sua própria companhia de software, tá? Ouça um pouquinho aí do bate-papo. This is Software Engineering Radio, the podcast for professional developers on the web at se-radio.net. Or do homework, you just build something. That's really where I focus a lot of my time and found the most rewarding. I did the exact same thing. I also studied computer science in college, and I 100% agree with you that the project-based classes always felt the most rewarding because you feel like you're building something, and it feels most real to what you'd really want to be doing. And I would imagine, especially for someone who is entrepreneurial and thinking of ideas, the project-based classes sort of give you two really good signals. The first is just building stuff helps you think of other ideas, and then on top of that, you get to work with other people, which... É bem legal, né? Sempre tem convidados, estão falando, por exemplo, agora sobre você abrir uma empresa e como se você é um cara desenvolvedor e está trabalhando em projetos, em arquiteturas, é bom para você estar se estimulando e ter novas ideias para fazer seu negócio, né? Então, pessoal, é um podcast muito bom porque ele já tem uma cara que ele existe e eu acho que é um dos mais ouvidos no mundo quando o assunto é desenvolvimento. Então, compensa bastante acompanhar. Inclusive, vai acabar, se você não tem um inglês ainda tão aguçado, vai acabar desenvolvendo o seu inglês e vai ser uma experiência muito boa, tá? Bom, vamos lá, vamos voltar para nossa aula sobre listas, tá? Nossa estrutura de dados aí, talvez mais dinâmica vista até agora. Bom, pessoal, listas, você sabe muito bem na prática que é uma lista, né? Lista de compras, lista de tarefas, listas estão presentes em quase tudo que a gente faz. É uma forma muito eficiente de organizar dados e até organizar nosso próprio dia a dia, né? Então a ideia da lista e estrutura de dados é praticamente a mesma, tá? Bom, nossa ideia então é criar uma estrutura que armazena elementos de forma alinhada, não pensando que você tem, no caso, regras rígidas para inserção e remoção. Não, você pode inserir e remover em qualquer local. A ideia é alinhar os objetos, os dados, o que você usa dentro do seu programa e aí conseguir trabalhar em cima disso. Então, se você for para pensar em listas, né, igual um ranking, por exemplo, é um alinhamento onde você pode, de algum momento, trocar de lugar, né, um objeto com outro. No caso aqui, um super-herói com outro. Né? Alguém pode assumir o topo, o cara pode passar para uma posição diferente. Essa liberdade é o que trata as listas.
Bom, então não temos posições específicas para remoção e inserção, e os elementos, a gente vai estar, no caso, dando essa liberdade para o tratamento. Bom, dito isso então, se a gente fosse querer implementar, por exemplo, uma lista com vetor, a gente ia falhar miseravelmente, tá? Por quê, pessoal? O vetor é uma estrutura estática, não permite ser aumentada caso precise, e tem uma alta complexidade de tempo da própria máquina, né, de processamento. Quando a gente quer fazer o quê? A gente quer começar a fazer trocas de posições ou inserções e remoções. Se eu pegar um vetor igual esse aqui, um vetor de 10 posições, para eu trocar, por exemplo, 6 com 3 de lugar, dá muito trabalho. Eu tenho que fazer trocas consecutivas, né? Num vetor eu sou obrigado, por exemplo, a passar, no caso aqui, né, na posição específica que eu estou, o 3, se eu precisar, né, passo para cá e o 6 para cá, mas se eu, por exemplo, quiser fazer uma operação onde eu tenho que fazer trocas específicas, eu tenho que fazer trocas passando às vezes, por exemplo, o 5 no lugar para o 6, o 4 no lugar do 5, abrindo uma brecha aqui e aí trazer o 6, por exemplo. Numa ordenação, isso é bem eficiente também. Então, o vetor é uma estrutura muito estática, pessoal, que não vai ser bom para a gente poder montar uma lista, tá? Aqui tem um exemplo de operações que existem na lista, né? Criar, inserir, remover. Aqui vocês podem ver com insere, insere A, né? A gente está aqui. Insere B. Insere B de novo. Vai inserindo, né? Não tem uma ordem. Posso remover ali, por exemplo, o primeiro cara, que é o A. E posso remover, por exemplo, o B em algum momento também, se eu quiser. Não tem essa questão de remover início e inserir no fim. Se você não usar, então, pessoal, né, um vetor, uma estrutura mais adequada, igual a lista encadeada, que a gente já usou e vai usar aqui, nós temos, então, uma complexidade de tempo para operações muito boas, tá? Na verdade, tirando inserir ou remover no meio, qualquer operação de inserir ou remover nas pontas, ou criar a lista, destruir ela, verificar, vai ter custo sempre fixo de 1. Quer dizer o que, pessoal? O custo de uma interação simples, certo? Isso é extremamente rápido. Um local que a gente vai ter um custo maior é quando for realmente inserir e remover no meio. Porque você pode ter que fazer ali o quê? Tratamentos, né, como um todo. Então você vai ter, às vezes, por exemplo, O de N. Ou seja, você vai ter um tempo, um custo computacional do tamanho de elementos que tem no vetor. Sendo N esse tamanho. Se é um vetor de 10, você pode ter muitas vezes o custo de 10 interações para poder fazer isso num vetor. A ideia, então, é que a gente quer que essas operações sejam o mais eficiente possível. E as listas alocadas dinamicamente, ou listas encadeadas que a gente está fazendo, são, sem dúvida, o estilo mais adequado para isso. Para performance e para a gente conseguir um tratamento mais eficiente também direto na memória do computador. Reparem, essa é uma foto, né, que eu acho interessante porque ela mostra realmente a ideia do que são as listas, né, e do que é o encadeamento que a gente já viu. É basicamente células conectadas, então, por ponteiros, sendo que cada célula é alocada dinamicamente, então nós temos que removê-la depois, mas elas estão protegidas em memória, para não serem, né, no caso, apagadas ou modificadas, e nós temos um espaço para guardar o dado e o espaço para o ponteiro. Basicamente, a existência delas é o próprio encadeamento. É como se fosse uma corrente. Você só sabe chegar no próximo nó da corrente porque o anterior está ligado a ela. Aqui é a mesma coisa. Eu nunca posso deixar, né, que um ponteiro em qualquer posição ele seja perdido. Se eu perder, por exemplo, esse ponteiro, quer dizer que essa parte da lista eu vou ter acesso e essa parte aqui para todos os células da frente eu jamais vou encontrar de novo, porque eu perdi a referência para elas. É igual a foto pessoal aqui, né? Você sabe que é um próximo porque a pessoa está apontando para ele, para você. Bom, então dito isso, a gente vai trabalhar então com as listas encadeadas da mesma forma e até agora vocês viram que a estrela, né, do encadeamento nosso no código sempre é essa struct aqui, a struct elemento. Por quê? Ela tem sempre o tipo de dado que você quer guardar, aqui tem um inteiro, mas nos nossos códigos a gente está trabalhando com uma struct chamada aluno, a gente coloca alunos nas células e ela sempre tem uma cópia não, né? Ela tem um tipo igual ao dela mesma, que é um ponteiro para o proxy. O nome é proxy de próximo, e ele é um ponteiro para enxergar uma outra estrutura do mesmo tipo que ele. Logo, ele faz para a gente aqui, então, essa questão do encadeamento. Bom, a gente já conhece essa parte, né? Então, aqui a gente vai começar a falar sobre a questão do encadeamento da lista, tá? Eu já tenho aqui, por exemplo, a função para criar a lista. Ela basicamente faz o quê? Ela, então, pega uma struct chamada lista, que lá atrás a gente vai ver daqui a pouco. Ela tem uma semelhança, né, com o elemento. Na verdade, ela faz o quê? Ela está aqui, ó, como se fosse o próprio elemento. Essa parte que é interessante aqui, eu tenho até uma simplicidade em termos de quê? De ponteiros que vigiam a estrutura, diferente por exemplo, da fila que a gente viu na última aula. Eu tenho, então, somente esse struct e eu defino dois typedefs a partir dela, tá? Dois typedefs que eu coloco alias neles, apelidos, né, para tratar com um nome diferente, onde eu vou ter o elemento, que é a própria célula aqui, e eu vou ter, então, o outro struct que eu vou já colocá-la como sendo um ponteiro
tá? Para depois fazer uma alocação dinâmica dela, chamada de lista. Então, pessoal, tanto a célula aonde eu vou criando os encadeamentos, quanto quem vai vigiar a posição será do tipo elemento. Só que eu vou chamar isso aqui de elemento com letra maiúscula, que são as células, e vou chamar o cara que fica aqui em cima, no caso, monitorando pelo ponteiro a posição inicial, de lista, tá? Mas ambos são tipo elemento. Por isso, reparem, eu crio então esse tipo lista aqui com mais um ponteiro, ele já é um ponteiro aqui, então quando eu chamo ele com um ponteiro aqui e faço uma lock, ele tem então essa capacidade de enxergar aí e navegar por todas as outras células, tá? Eu verifico se deu certo a criação dele, né? Se deu certo, eu vou pegar e falar que ele é igual a null, porque eu acabei de criar a lista, ela tá vazia. E assim como as filas e as pilhas, o que fala com a lista criada e vazia é ter apenas o ponteiro que vigia, que é esse cara aqui, LI, é o nome dele, né? No caso, vigiando nada, porque não tem nenhuma célula ainda. Mas quando chegar a primeira célula, eu vou fazer esse cara enxergar ela e saber que tem a primeira. Então, perfeito, eu tenho aqui uma lista vazia criada. Agora vamos então para a parte da inserção, tá? Esse é o código de inserção no início. Reparem que então a lista, né, vai ter, no caso, código para inserir no início, para inserir no fim e para inserir no meio. Vamos ter 3 métodos de inserção. Então, inserir nessas 3 posições e remoção a mesma coisa. Vamos remover no início, remover no fim e remover no meio. Sendo que as remoções do meio e inserção no meio são as mais complexas, tá? Reparem, a inserção no início ela é bem simples, tá? Ela recebe a lista que você quer inserir no início e recebe qualquer, no caso, a variável ou o tipo de dado que você precisa. Nesse caso, o que é feito basicamente é criado um nó, igual a gente já viu nas outras aulas, tá? Eu crio uma célula nova, que no caso esse cara está aqui em cima, ó, o nome nó dele aqui. Eu passo para ele, se deu certo a criação, né, no caso, o seu dado vem parâmetro, aqui é um número inteiro, mas aqui eu botei o AL, que é um aluno nosso, que a gente usa no código geralmente, mas ele coloca o dado que ele precisa aqui, e as próximas 2 linhas fazem o quê? Fazem o encadeamento necessário, né? Elas fazem nó prox igual a LI. LI, pessoal, é, no caso, a própria lista, que é a cabeça que vigia a primeira posição. Então, nó prox igual a LI quer dizer nó prox vai, no caso, vigiar a mesma coisa que a cabeça da lista vigia. A cabeça da lista vigia o início. Se eu estou inserindo no início, quer dizer que esse cara que eu criei vai ser o novo primeiro. Então, reparem, ele passa a vigiar o antigo primeiro. Então, ele é o primeiro, esse cara passa a ser o segundo. E, por fim, eu falo, o cabeça da lista, ponteiro que vigia o começo da lista, para de vigiar o cara que era o antigo primeiro e passa a vigiar aqui, ó, o novo primeiro, que é o nó. LI é igual a nó. Reparem, ó, o LI passa agora a vigiar o nó. Então, se eu for acessar a lista para andar por ela, eu chamar o LI, ele me passa esse cara novo vem para esse, que vem para esse e esse. Acabei de inserir um novo cara no começo. Reparem que ao usar o LI aqui de referenciado, eu estou realmente falando para ele apontar, no caso, para o nó. Bom, então a gente pode, por exemplo, imprimir a lista de 2 formas também. Tá aqui, ó. Eu posso rodar um while, né, ou um for, qualquer estrutura dessas, e a partir do primeiro cara sair dando proxy. Então, olha só, usando um while aqui, enquanto o nó for diferente do null, porque o único cara que vai ter null vai ser quando a gente, no caso aqui, ó, chegar no último elemento, ele estiver apontando para null, eu vou saber que eu cheguei ao fim nesse while aqui, tá? Então eu vou andando, né, no caso, printando o valor de cada nó, né, o nó info, e fazendo nó ser igual a nó prox. Quando eu faço, pessoal, nó igual a nó prox, eu estou andando na lista. A gente não precisou de andar em momento nenhum em pilha nem em fila, porque elas só inserem e removem em posições específicas. Como a lista tem muito mais liberdade, a gente vai começar agora a usar o conceito de andar pela estrutura. E o andar pela estrutura, pessoal, é simplesmente rodar um loop e fazer o nó, ou seja, né, uma variável que você cria de ponteiro aqui, ó, no início, navegar por lá. Então, a grande sacada da navegação por uma lista e por outros estruturas, vocês vão ver, é, primeiramente, aproveitar que nós temos a cabeça da estrutura aqui, no LI, criar um ponteiro, certo? Que é apenas auxiliar, que ele vai enxergar, no caso, e apontar para a mesma coisa que o LI aponta. E por que nós não fazemos a navegação usando LI? Porque se eu começar a navegar com o LI, que é esse cara aqui em cima, o primeiro, ó, aqui ele. O que eu faço? Se eu começar a navegar com o LI, quando eu parar, eu vou ter perdido a referência para o primeiro cara da lista. Porque o LI vai ter andado para frente. Eu não posso navegar com o LI. O LI tem que ficar fixamente vigiando sempre o primeiro, tá? Então eu faço um ponteiro auxiliar nó, que é igual a LI, e aí eu começo a andar com o nó, pessoal. Enquanto o próprio nó não estiver achando uma célula que aponta para null, eu faço o quê? Eu printo o valor que ele está vigiando no momento, da célula que ele vigia, e falo que nó é igual a nó prox. Reparem, pessoal, se o nó está aqui, ó, nesse cara, nó é igual a nó, aqui o prox. O prox dele aponta para esse cara. Então esse cara aqui, o nó vai passar a vigiar esse cara. Aqui tem vários nós, porque está mostrando a navegação dele. Eu consigo navegar por cada célula
o quanto eu quiser usando essa ideia aqui, tanto com while quanto com for. A gente vai usar mais o while porque é mais simples, né? Ele faz uma condição exata para saber quando parar. Quando que eu vou parar, pessoal? Quando acontecer isso aqui, ó. Eu chegar numa célula que é a última e eu vou tentar ir pro prox dela e o prox dela vai apontar para null. Quando eu estiver olhando para null, eu vou cair numa condição que sai do while. Perfeito? Bom, então dito isso, eu tenho aqui a função que vê se a lista está vazia, né? Se tem um null com ela. O que consulta um valor, repare, a consulta de um valor é bem específico. Eu passo para ele a cabeça da lista, que é onde está, no caso, a primeira posição da lista para poder começar a investigar. Passo para ele um número e passo para ele um result. Quer dizer o quê? Eu quero, né, que ele encontre para mim, nesse caso aqui, esse num, né? Eu passo um valor que eu quero que ele ache. Eu quero que você ache esse dado para mim, tá? E quando você achar o dado, coloque ele nessa variável aqui de resultado, tá bom? Nesse caso, então, reparem, toda a lógica aqui é, de fato, criar um ponteiro auxiliar, certo? Que é esse nó aqui, fazer ele ser igual à cabeça, ou seja, ele está olhando para onde? Para, né, primeira posição ali, primeira célula. E aí sair navegando com ele. Agora, a montagem do while tem a condição perfeita para encontrar o valor de pesquisa. Se eu quero consultar um valor que seja igual a esse número aqui, achar a célula que tem ele, eu faço o while assim, ó. Enquanto o nó for diferente de null, ou seja, enquanto o nó estiver encontrando células que são da lista, e o nó.info, o valor dessa célula, for diferente de num. Quer dizer, pessoal, ele vai ficar navegando agora então, ó, igual aqui, ó, até que ele seja diferente de num. Porque quando ele for igual a num, quer dizer que ele encontrou a célula certa. Ele vai parar o while e o ponteiro auxiliar nó vai estar apontando exatamente para a célula certa. A célula que tem o valor que ele precisa. Por isso nós temos então esse while dessa forma. Enquanto o nó.info, ou seja, o valor da célula, for diferente daquela que eu estou procurando. Porque quando for igual, eu quero parar de rodar o while, porque eu acabei de encontrar a célula que eu preciso. E aí, pessoal, para ele no caso ficar andando quando não acha, é o nó igual a nó prox. Enquanto esse while estiver valendo, ele não encontrar o número, ele vai dar nó é igual a nó prox. O nó começa a apontar para a próxima célula. Verifica, não é. Próxima célula. Verifica, não é. Próxima célula. A navegação é por nó igual a nó prox. Ele vai ser igual a ele mesmo, mas eu vou olhar agora para o meu prox, certo? E quando eu achar, pessoal, eu pergunto, né? Eu rodo o while. Quando eu acabo de rodar o while, tem duas possibilidades. Ou eu encontrei o valor que eu quero, tá? Porque eu encontrei a condição que dá o stop nele e esse nó vai estar apontando para a célula certa. Ou eu não encontrei e esse while rodou até o fim, até o nó ser igual a null. Quer dizer, ele foi até a última célula, não achou o que queria, então começou a apontar para null, que era a última, depois da última célula. Se eu não achei, eu vou descobrir esse if aqui. Olha o que o if faz, ó. Se nó for igual a null. Se o nó for igual a null, retorna 0. Eu não achei o elemento que você me pediu. Eu andei a lista inteira, fui até o fim e não achei. Agora, se o nó é diferente de null, é porque eu achei a célula que tem o que você quer. E se eu achei, eu pego aqui o result, que é esse parâmetro que eu passei para me dar o resultado, e faço ele ser igual ao nó.info. Eu dou para ele o valor que você está procurando. Ó, eu encontrei o valor que você está procurando. E aí eu retorno 1 para garantir que deu certo, tá? Lembre-se, pessoal, sempre que eu retorno 1 é para falar que deu certo. Se eu retorno 0 é para falar que deu errado, porque eu controlo dentro do if essa chamada lá no main, tá? Bom, então vamos agora para a parte de remoção, né? A remoção, pessoal, se for feita no início ou no fim, ela é bem tranquila. Mas se for feita no meio, vai dar mais trabalho, porque tem que corrigir, no caso, os apontamentos, tá? E essa é uma questão bem relevante, porque é a maior mudança que a gente vai ver entre utilizar listas e pilhas, ou filas, tá? Porque não tem que fazer tratamento de meio, né? E agora vamos começar a fazer tratamento no meio, tá? Repare, pessoal, quando é no início, por exemplo, ó, quero uma função que remove do início. É bem fácil. Pega o nó, que é o ponteiro auxiliar, faz ele apontar, no caso, para o primeiro elemento. Igualzinho o LI. E aí você faz o quê? Faz o LI apontar para o próximo. Então você já faz o LI apontar para quem é o novo primeiro. E você dá free no nó. Certo? No ponteiro auxiliar que está vigiando o primeiro. Pronto, você removeu o primeiro, a lista continua boa. Agora, pessoal, quando remove no meio, já é mais complexo. Repara aqui, se eu quiser tirar o info 2, o que eu tenho que fazer? Eu preciso, então, primeiro, antes de remover ele, fazer com que o info 1 pare de apontar para ele e comece a apontar para o cara da frente. Porque se eu vou remover ele, eu preciso garantir, então, que a lista continue íntegra, que o encadeamento, no caso, continue acontecendo. E só vai acontecer se eu, então, no caso, corrigir, fazer o apontamento aqui, vir para cá, e aí sim apagar o info 2. Porque a hora que eu apagar o info 2, então, quer dizer que eu, quando pedir para o nó, estando aqui, der um nó prox, ele vai dar um prox para cá, vai continuar ali certinho. Se eu só apagar esse cara aqui, pessoal, e não corrigir o ponteiro de trás, esse cara vai estar apontando para null.
Porque ele apontava para esse, eu apaguei ele, ficou null. Então quando eu pedir nó igual a nó prox, ele vai achar um null, nunca vai conseguir achar essa célula e continuar navegando. Então tá aí a complexidade de remoção. Vamos ver aqui então, pessoal, um código para remover da lista, tá? E esse é um código que remove, se eu não me engano, no meio, tá? Vamos pegar ele e vamos explorar um pouco ele para a gente ver qual que é a ideia então dessa remoção no meio, tá? Eu vou fazer uma cópia aqui dele e vou levar lá para o nosso Jamboard para a gente fazer, tá, um teste com ele. Só um segundo. Vamos lá para o nosso Jamboard. Vamos abri-lo aqui. Esperar que ele renderize a imagem, né, pra gente fazer. Demorando bastante. Vamos ver se não tem algum problema aqui, né, que não tá. Vou recortar de novo e vou colar, porque demorando demais. Agora foi. Bom, pessoal, tá aqui o código, então, para remover, tá? Bom, vamos fazer aqui, então, um pequeno desenho, né? Vamos fazer uma espécie de lista encadeada para a gente entender como que é feito o processo. Vou fazer aqui embaixo porque o espaço é melhor. Bom, pessoal, tá aqui, então, tá? Esse cara vai apontar para esse, que vai apontar para esse, que vai apontar para esse. Vamos supor que tenha 3 elementos, tá? Se esse cara aqui é o último, pessoal, o ponteiro proxy ele aponta para null, porque ele é o último. E aí teremos o que aqui? Teremos aqui, pessoal, sempre um aluno, tá? Tem um aluno aqui, tem um aluno aqui, tem um aluno aqui, perfeitinho. Isso não faz diferença. E teremos o quem, pessoal? O LI. O LI, então, ó, tá apontando para a primeira posição. Ele sabe onde está o começo, certo? Vamos lá, vamos remover, pessoal. Vamos supor que eu quero remover esse aluno aqui. Eu quero remover o aluno que tem a nota igual a 5. E é esse cara aqui que tem lá, ó. A nota igual a 5, tá? Então é o seguinte, ó, para remover eu passo a lista, o LI, esse cara aqui, a ponteiro para a primeira posição, e passo o valor que eu quero remover, que é o próprio 5, tá? Primeira coisa, eu verifico se o LI existe. Existe, né? Se ele for igual a nulo, ele não existe, eu retorno 0. Aí eu pergunto se o LI não está vazio, porque de referenciado, eu vejo se ele tem uma seta apontando para alguém. Se tem apontando para alguém, quer dizer que ele existe. Agora, se não tem, está vazio. Como é que eu vou encontrar um elemento, ou remover, no caso, de uma lista vazia? Não tem como, então eu não removo lista vazia, retorno 0. Ele vai passar pelos 2 testes, vai cair aqui, ó. Repare agora, tá, pessoal? Precisamos de 2 ponteiros auxiliares para poder corrigir e remover esse cara do meio, tá? É uma operação bem importante de observar. Então eu tenho aqui, ó, o ponteiro ante de anterior, tá? E o ponteiro nó. Os dois são do tipo elemento. Então eles podem enxergar essas células. E eu já falo que o nó é igual a LI, ou seja, o nó aponta para o mesmo lugar que o LI aponta. Então aqui, pessoal, eu vou fazer o ponteiro nó já apontando para cá, porque ele aponta para o mesmo lugar, né, no caso, que o LI. Então, olha só, vai apontar para cá. Bom, aí eu vou agora fazer talvez a parte mais importante do algoritmo, que é encontrar a posição que está a célula que eu quero remover. Se ela existir, é claro, tá? Se aquele valor que eu estou procurando existir, porque ele é a minha referência para saber qual célula apagar. Então, olha só, vou fazer aquele while que a gente viu antes, hein? While, enquanto o nó for diferente de null, e o nó info for diferente do número, que é o valor que eu estou procurando. Então, estamos procurando o número 5, tá? Suponha que aqui tem o número 2 e aqui tem o número 8, tá? Bom, então vamos lá. While, nó. Enquanto o nó for diferente de null e nó é diferente de null? Tá apontando para alguma coisa, não é nulo. E nó info for diferente de número. Nó info, tá aqui, ó, 2. 2 é diferente de 5? Então não é o cara que eu quero. O que ele faz, pessoal? Agora ele faz uma coisa bem interessante, ó. Primeiro ele faz ante igual a nó. Agora ele fala que o ponteiro ante, tá certo? Deixa eu fazer menorzinho aqui. Que o ponteiro ante, ele aponta para o mesmo lugar que o nó. Esse ponteiro, então, pessoal, ele chama ante porque ele vigia sempre a célula anterior à célula que o nó está. Porque quando você achar a célula certa para remover, você tem que saber quem é a célula anterior, porque ela vai ter que pular e passar a observar a da frente. Por isso ele guarda a referência dos de trás. Isso é bem interessante, tá? Reparem. Nessa hora, então, eu fiz o ante e a linha de baixo. Nó é igual a nó prox. O nó acabou de andar, pessoal. Ele vai agora, então, parar de apontar para esse cara, né? E vai apontar para o da frente. Porque, ó, nó é igual a nó prox. Nó é igual, ou vou apontar para nó
prox. No prox esse cara. Então aqui, pessoal, eu vou até apagar o nó daqui e mostrar para vocês que agora ele está apontando pro cara de cá. Opa. Aqui, ó. Ao fazer isso, então, ele rodou o while e pergunta de novo, né? Nó é diferente de null? Ele está apontando para alguma coisa. E nó inf é diferente de num? Nó inf 5 é diferente de 5? Não. É igual. Opa, então você achou que você queria. Nessa hora ele quebra essa condição e como isso aqui é um E, ele vai ter que sair do while. Repare, pessoal, ele saiu do while e nessa hora ele encontrou a célula para ser removida, que é essa aqui. E reparem, os ponteiros estão posicionados corretos. O nó está apontando para quem vai ser removido e o antes está apontando para a célula anterior a que vai ser removida. Agora eu uso esse if para saber se eu realmente encontrei, porque eu posso ter ido até o fim e não ter encontrado o que eu queria para remover. Então eu pergunto, nó é diferente de null? Porque se o nó for diferente de... nó igual a null, desculpem. Se o nó for igual a null, quer dizer que ele foi até o fim e não achou nada. Tá observando esse cara aqui, ó, o nulo. E se for retorno zero, eu te falo, ó, retornei zero, não encontrei nada para remover que você queria. Mas o nó não é igual a null, ele é diferente de null. Aqui, ele, ó. Então, linha de baixo. Essas duas linhas, pessoal, resolvem o restante da função, tá? Ó, if nó é igual a li, essa pergunta é bem interessante. Ele pergunta se o nó tem um ponteiro igual ao do li, ou seja, ele está apontando a mesma coisa que o li. Por quê? Se ele estiver apontando para o mesmo lugar que o li, é porque eu estou querendo remover o cara que é o primeiro, tá certo? E se eu vou remover o primeiro, o que eu vou fazer? Vou fazer isso aqui, ó. Vou falar que li é igual a nó prox. Se o nó está apontando para o mesmo lugar que o li, eu falo li é igual a nó prox. Eu mando ali, pessoal, vigiar o segundo, porque eu vou pagar o primeiro. Vocês separaram? Se eu for remover no meio, eu tenho que corrigir apenas o quê? O ponteiro do cara atrás da posição do meio que vai sair, que é esse cara aqui. Mas se eu estou removendo no começo, eu tenho que fazer o li andar para frente. Por isso que tem esse if aqui, pessoal. É para garantir que eu não estou querendo remover o primeiro. E se eu não entrei nesse if, não vou entrar, porque ó, nó é igual a li, então o nó aponta para cá, li aponta para cá. Aponta para coisas diferentes. Então eu caio no else. Else. Anti-prox é igual a nó prox. Nessa hora você resolve um encadeamento. Reparem, anti-prox, esse cara é o anti, tá olhando para cá. Anti-prox, que é esse ponteiro, vai ser igual a nó, aqui o nó prox. O nó prox aponta para cá. Então esse ponteiro vai apontar para o prox desse, e o prox desse é esse cara. Nessa hora, então, o ponteiro para de apontar para cá e dá um salto para apontar para esse cara aqui, ó. Perceberam? Agora, então, ele está apontando. Eu corrigi o encadeamento. Eu posso remover esse cara aqui sem problemas, porque quando eu chamar o li, eu vou conseguir andar para o próximo tranquilamente. Bom, a linha de baixo faz isso, tá? Ó, free nó. Free, pessoal, destruir a célula. Então, tá aqui, ó. Vamos destruir essa célula aqui, ó. Já era. E o nó não vai ser usado mais, né? Então, o que nós fizemos, tá? Retornamos 1 para falar que deu certo. Fizemos a remoção do cara no meio e corrigimos a posição do encadeamento. Perfeito? Essa, então, aí é a ideia da remoção usando e mantendo o encadeamento correto, tá? Bom, voltando, então, aqui para o nosso material do slide, vamos agora, então, continuar para ver as funções, tá? Bom, então, para liberar também a lista, eu faço algo parecido com as filas e pilhas, tá? Eu rodo um while para passar por cada célula da lista, removendo ela. E eu já faço o quê, pessoal? Faço isso usando li. Olha que diferente. Eu, no caso, já faço o seguinte. Eu passo li para frente e libero ali, excluo um cara que o nó está apontando, que é um auxiliar. Aí eu faço o nó apontar para o mesmo que li e passo li para frente. E removo esse cara. E vou removendo assim por diante, tá? Bom, então, o grande lance é a manutenção das partes que a gente vê, tá? Uma coisa que vocês vão perceber que é bem interessante é o código básico que eu vou deixar para vocês da lista encadeada, ele mantém a lista então ordenada, tá? Essa lista encadeada agora então ela vai tratar não mais alunos e sim inteiros, tá? Ela vai armazenar inteiros. E o código dela sempre quando insere ou remove, preocupa-se em manter o negócio ordenado, tá? Isso é uma questão bem interessante. Vocês vão ver que o tempo todo vai ter tratamento de encadeamento por causa também da ordenação, tá? Essa aqui, então, é a função, tá, que nós chamamos de insere lista ordenada. Ou seja, na hora de inserir um novo elemento na lista, eu não vou inserir ele em qualquer posição, eu vou inserir ele ordenado. Então, se é uma lista de inteiros, eu vou inserir, por exemplo, 5, eu já tenho lá, por exemplo, 1, o 2 e o 3. E aí eu tenho o 7 e o 8. Ele faz o quê? Ele vai inserir o 5 depois do 3 e antes do 8. É a posição ordenada dele, para ficar 1, 2, 3, 5, 8 e assim por diante. Se a função sempre ser ordenada, e eu tenho que inserir elementos na lista sempre, a lista sempre vai estar ordenada, pessoal. Porque o remove só vai remover a posição que está ordenada. Eu sempre insiro ordenado, então sempre vai ficar
ordenado como um todo, tá? Bom, então essa é a função de insere, tá? A função de insere, pessoal, é grandinha porque ela realmente faz isso. Ela insere em qualquer posição, mas ela pensa na posição em relação à ordenação da lista, tá? Vamos para mais uma visualização disso aí, tá? Eu vou de novo levar esse código lá para o Jamboard para a gente fazer, né, o entendimento melhor dele, tá? Parece complexo, pessoal, porque é grande, mas não tem nada de complexo. É apenas tentando fazer essa ordem aí de limpeza, né, do encadeamento, mantendo ele sempre intacto no caso, tá? Já estou colocando aqui, já estou aumentando o meu desenho e vamos lá. Vamos agora aí tratar o insere ordenado, tá? Bom, pessoal, então é o seguinte, ó, vou de novo aqui fazer, né, os caras, olha só. Vou fazer ele inserir no meio, tá? Que é o case mais interessante. Suponha então que nós temos aqui o 3, ficou estranho, 3, temos 7 e 9. Certo? Bom, a ideia é a seguinte, pessoal, eu quero inserir nessa lista um número 5, como a gente fez lá atrás. Eu quero inserir o 5, tá? Então, olha só, vou passar para ele essa lista, que é o quê? É a cabeça dela, o LI, né? Ó, que vigia o topo, tá aqui vigiando o topo. E vou passar o número 5, porque eu quero inserir o 5. Vamos lá. Primeira coisa que ele faz, L igual a null? Não, L existe, então não retorna o 0 não, continua. Element igual a element malloc. Pessoal, ele acabou de criar uma célula, tá? Então ele veio aqui e criou uma célula desse tipo aqui, ó. Eu vou fazer ela aqui nesse lugar, ó. Tá? Ele acabou de criar uma célula. E essa célula, pessoal, ela tá solta, porque ela não tem... ela não está inserida em lugar nenhum, ela está solta no espaço da memória. A vantagem é que eu tenho o nome dela aqui guardado para poder trabalhar com ela, tá? Ó, vou agora começar a tratar essa célula que eu criei, tá? Essa célula aqui então, gente, ó, é o nó, né? Eita, que esse ó ficou muito estranho. Nó. Bom, ó, nó info igual a num. Então eu acabei de colocar aqui dentro o número que eu quero, ó, porque eu vou inserir um 5, então, ó, pus 5 aqui dentro. Nó info igual a num, tá aqui o 1. Agora eu criei de novo os dois ponteiros auxiliares, lembram? O anterior e o atual agora, que é igual a LI. Então eu acabei de criar um cara chamado atual. Repara aqui, pessoal, ó. Atual, que, no caso, né, aponta para o mesmo lugar que o LI, certo? Agora lá vem, pessoal, o while, tá? É o mesmo while da remoção. A diferença é que eu quero encontrar a posição certa. É a mesma coisa da remoção. Eu quero encontrar a posição certa para inserir o 5, porque eu vou inserir ordenado, tá? Então vamos lá, ó. O while, enquanto o atual for diferente de null e atual info for menor do que num. Quer dizer, pessoal, enquanto o valor interno da célula que eu estou olhando for menor do que o valor que eu quero inserir. Quando ele for maior, é porque eu encontrei o lugar certo de colocar ele. Reparem só. Bom, então a pergunta é, atual é diferente de null? É, o atual aponta para a célula, não é nulo. Atual info é menor que num? Vamos olhar. 3 é menor que 5? É. Então, ele continua no while. Ante é igual a atual. Nessa hora, pessoal, eu pego o ante que estava parado, né? Que ele, ó, ponteirinho ante. Eu tinha criado ele, mas estava parado. E faço ele apontar para a mesma coisa que o atual. O ante, pessoal, é igual na remoção. Ele vigia a posição anterior à que você vai inserir, no caso. E ao fazer o ante igual ao atual, eu faço o atual andar para frente. Atual é igual a atual, própria célula, prox. Ué, então esse cara aqui, ó, vai parar de observar essa. Para observar essa. Bom, beleza. Agora a gente voltou para cima do while, né? Atual diferente de null? É, tá apontando para a célula. E atual info é menor do que num? Ué, vamos ver. Atual info, né? 7 é menor que 5? Não. 7 é menor que 5. Opa, encontrei a posição para inserir o 5 atrás desse cara. Tanto que ele quebra essa condição do while, pessoal, e sai do while para essa linha aqui agora. Ao fazer isso, os ponteiros já estão organizados para o nó entrar na posição certa. Repare, pessoal, eu caio no if. Mais uma vez, o if está verificando o seguinte: você está tentando inserir uma célula no começo? Porque se for no começo, eu tenho que fazer um tratamento especial para você. Ele pergunta, atual igual ali? Igual no remove. Se o atual fosse igual ali, ele estaria apontando para o mesmo lugar que o ali, que é essa posição aqui, ó. Se for, quer dizer que ele quer inserir uma pessoa, uma célula, né, para ser um novo início. Aí eu teria que fazer o ali apontar para esse cara novo, porque ele é um novo começo. Nesse caso aqui não é. Nós vamos apontar para onde?
para o meio. Então esse if não funciona lá. Ó. Atual igual a ali? Não. Atual igual a essa célula e ali igual a essa célula aqui, a primeira. Então não entra no if, entra no else. O else resolve essa questão. Repare, ó, nó prox é igual a atual. Então, pessoal, nó, esse cara, prox é igual a atual. Então esse ponteiro vai apontar para quem o atual aponta. Perfeito, pessoal. O atual aponta para o 7, então olha só. Ele vai parar de apontar para nada e começar a apontar para o 7. Óbvio, ele entrou atrás do 7, está apontando certinho. Linha de baixo, ó, anti-prox igual a nó. Anti, pessoal, esse anterior. Olha a correção da célula anterior. Por isso que o anti é tão importante, ó. Anti-prox igual a nó. Anti-prox, o ponteiro dele, vai apontar para quem é o nó. Esse cara é o nó. Então ele para de apontar para o 7 e passa a apontar para esse cara aqui. Pronto, pessoal. Return 1 aqui. Tá perfeita a lista. Acabei de inserir na posição certa. Ó, repare. LI, 3. Do 3 eu para onde? Pro 5. 5 para onde? Pro 7. Pro 7. Pro 9. Se inserir o cara ordenado. 3, 5, 7, 9. Mantém-se até ordenada, no caso aqui, né, a nossa lista. Beleza? Bom, pessoal, então esse é o nosso insere na lista. E aí vocês podem ver que para imprimir também a gente vai fazer a mesma coisa, né? A gente vai sair andando e procurando aqui, por exemplo, ó. Para imprimir, então, eu faço uma função, nesse caso aqui é até uma função recursiva, né? Onde eu vou imprimir, no caso, usando o LI para frente. Só que é importante, tá, pessoal? Quando for usar funções como essa, né? A gente tem que estar sempre aí esperto, porque se você tem ali um ponteiro que é a cabeça, você não pode perder referência dele para o primeiro, não. Crie uma cópia e faça a cópia sair andando, tá? Um ponteiro cópia aí, no caso. Aqui tem a mesma coisa, né? Fala um pouquinho sobre isso, ó. Se eu quisesse, por exemplo, criar uma estrutura retângulo, né? Para fazer essa estrutura observar, né, próximos. Eu ia fazer o quê? Ó? Eu ia criar ela e fazer o retângulo, né, malloc dele e setar as variáveis, tá? É uma função para vocês verem como é que seria encadear retângulos, né, no caso. Bom, pessoal, temos também a ideia da lista circular, tá? Que é uma coisa bem interessante. A lista circular é uma lista em que você ao invés de fazer o último elemento apontar para null, você faz ele apontar para o primeiro. E aí então quer dizer que você nunca chega no fim da lista. Quando chega no fim, o fim leva você de volta para o começo. Porque você circulou ela, tá? É um conceito bem interessante, que pode servir para listas em que você queira fazer esse tipo de coisa, tá? Percorrer várias vezes, enfim. Aqui tem uma função, por exemplo, que mostra, né, como é que seria uma função circular, tá? A diferença básica dela é assim, ó, para imprimir, por exemplo, tá? Quando você fizer um while, que no caso tem que fazer um do while, né? Você vai verificando, porque quando você der uma volta saindo da primeira célula, andar, chegar na última e voltar para a primeira, é que você deu uma volta completa. Tem que parar agora. Antes, para parar, bastava encontrar quando uma célula apontava para null, porque ela era a última. Quando você circulou, ela vai apontar para a primeira agora. Então quer dizer, uma volta completa, voltando para a primeira célula, é hora de parar. Para fazer isso, fazemos um do while, tá? Porque aí você não verifica o primeiro, verifica o segundo, vai andando e quando chega no primeiro, pela primeira vez, é porque deu a volta. Por isso que faz um do e depois o while. Um do while, no caso, tá? Bom, gente, então essa é a nossa aula sobre listas, tá bom? Eu vou agora mostrar só um pouquinho do código para vocês, da parte do funcionamento, e aí vocês já podem pegar a lista e construir funções novas para aumentar o alcance da lista, tá bom? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui então no código de listas. Tcharam. Bom, esse aqui é o código, pessoal, mesma arquitetura dos outros, tá? Temos o lista encadeada C, temos o H, tá? Diferença básica, tá? Eu falei para vocês errado na aula. Eu falei que a gente ia tratar inteiro aqui. Não vai não, tá? Vamos tratar aluno do mesmo jeito. A diferença é, quando eu for inserir, eu vou passar um valor de aluno para ser o valor que vai, no caso ali, tá colocando a ordenação. Se eu não me engano, a ordenação é feita com base na matrícula. Ele sempre põe a ordem da inserção com base na matrícula, menor para maior, ordenação simples. Então tá a mesma coisa, pessoal. A lista aqui, o aluno e as funções iguais. A diferença é que tem mais funções. É porque eu tenho 3 remoções e 3 inserções. Remoção no início, no fim e no meio. Se você vai inserir no início ou no fim, usa a função específica. Ela é bem mais rápida. Ela tem um custo apenas de 1, né? Mas vamos lá, né? Vamos olhar aqui. Tá aqui os códigos, né, das funções, os mesmos slides, tá? Sem tirar nem colocar nada, tá bom? Insere lista ordenada tá aqui, ó, por exemplo, tá? O código aqui tranquilo para ver. Ele já tem a parte que você, se a lista estiver vazia, ele insere o primeiro cara, né? Isso é uma coisa bem legal. Esse ponto do código aqui, ó, o que ele faz? Ele vê se você está inserindo ordenado, mas se está inserindo o primeiro elemento. Porque se for o primeiro elemento, ele já resolve aqui, ó, para você, ó. E nem precisa de fazer a parte do else aqui de baixo.
Mas agora, se não é o primeiro elemento, quer dizer que a inserção então é no meio, né? Então ele vai não entrar nesse if e sim no else. E aí fazer todo esse código aqui, que é o que insere no meio, que é exatamente o código que está lá no slide, tá? Mas vamos pro main, pessoal. Tá aqui o main mesmo, tá? Teste. Eu já rodei ele aqui, ó. Pode ver, ó. Ele faz o quê, pessoal? Imprime na lista as pessoas que estão lá. Bianca, André, né? No caso aqui, Ricardo. Depois ele mostra que o tamanho é 4, tá? Imprime de novo, mostra o tamanho, remove e por fim insere tudo de novo, tá? Então ele faz isso, pessoal. Ele acaba fazendo os inseres por for, imprime, remove, tá? Imprimindo e depois insere de novo, tá bom? Bom, gente, agora é hora de estudar o código, né? Aprofundar nele e fazer os exercícios que vão levar vocês a entender ele melhor e principalmente estender ele, né? Fazer mais coisas, fazer mais funções, aumentar a nossa biblioteca aqui da lista, colocando mais funcionalidades para ela. Beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela aula, tá? Nos vemos aí nas aulas síncronas, nas correções. E na próxima aula vamos abordar aí mais uma evolução dessa estrutura. Vamos falar de listas duplamente encadeadas. Beleza? Então, até a próxima aula.